Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, dos irmãos terceiro, penitentes de São Francisco de Assis. Você encontra textos, você encontra vídeos, você encontra inúmeras informações, histórias de santos, curiosidade e muito mais. Aproveitando, faça um convite para conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo há mais de 800 anos, levando Cristo na maneira simples e alegre de São Francisco de Assis. Agora vamos dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular. Temos como texto base esse livro, Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, livro produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. No vídeo anterior, eu iniciei os fatos importantes da Ordem no século XIX. E é um texto bem extenso. Agora vamos dar continuidade, mas provavelmente não vamos concluir nesse vídeo. Então vai ser aproximadamente uns 3 vídeos para falar sobre o século XIX. Então vamos lá. Leão XIII, terceiro franciscano, encontrava na espiritualidade franciscana aquela justa valoração do trabalho, o amor pela pobreza, juntamente com o respeito pela propriedade, a fraternidade humilde e sincera, a disseminação da paz, que estabelece a harmonia entre as diferentes classes sociais. Leão XIII, o Papa, buscava na terceira ordem franciscana um apoio e sólido fundamento para a reforma social e afirmava: quero encontrar na ordem terceira de São Francisco apoio dedicado que me ajude a defender os direitos da Igreja e realizar a reforma social. Quando falo em reforma social, penso de modo especial na ordem terceira de São Francisco. E ainda Leão XIII comenta: a ordem terceira de São Francisco, reorganizada pela ação social, é capaz de produzir maravilhosos frutos. O Papa estava convencido que, através da difusão do espírito franciscano, poderia salvar o mundo de venenos espalhados contra o cristianismo, pela maçonaria e pela ideologia marxista. Esse era o ponto de vista, a colocação, a inspiração do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII foi que fez a penúltima regra, a penúltima atualização da regra, podemos dizer. E foi lá que ele fixou o ministério do secularismo em si, do franciscano terceiro, deixando um pouco de lado como prioridade as devoções, certos simbolismos, entre esses o hábito terceiro, né? Ele orienta aos irmãos terceiros a usar um escapulário, um cordão na cintura, buscar ser mais discreto, um leigo envolvido com a massa, identificado com a massa, pelo menos na representação exterior, vestir tal qual seus irmãos leigos, sem diferenciar deles. Então, uma das orientações era deixar de lado o hábito terceiro, uma túnica de penitente, que era usado principalmente nos momentos solenes, em algum evento litúrgico. Mas isso ele orientou para essa evangelização ser mais objetiva, tinha que ser tal qual as pessoas seculares, leigos evangelizando leigos.
Então foi a partir de Leão XIII que a túnica terceira já foi deixada de lado. Não foi com a última reforma na regra pós-Concílio Vaticano II. Foi bem antes. Então a preocupação deles era... Uma das preocupações dele era uma reforma social. Ele via nitidamente conflitos de classes, né? Os burgueses, os ricos, os pobres, os miseráveis. Existia um conflito violento. A ideologia marxista orientava aí realmente aos conflitos mesmo, violentos, de pegarem armas, de fazer protestos violentos. E isso tinha uma reação muito violenta por parte da elite também. Muitas pessoas morreram nesses conflitos de classes. Nós temos histórias lamentáveis. Até a história da origem do Dia Internacional da Mulher, ela é lamentável. Eram mulheres que estavam querendo lutar pelos seus direitos. E teve uma morte muito triste. Até recomendo vocês a pesquisar como surgiu o Dia Internacional das Mulheres. Então o Papa se preocupava com isso, com esse conflito, com a desvalorização do trabalhador que não tinha direitos, era explorado, era humilhado, vivia numa situação de total escravidão. Na grande maioria, vamos dizer que era todos, nem todos eram tão gananciosos, nem todos eram tão insensíveis à realidade, à dor dos seus trabalhadores, mas acontecia na grande maioria das vezes. O dinheiro não era justo, não era o suficiente, né? Existia um problema sério que veio junto com a Revolução Industrial. Mas o Papa viu nessa fraternidade de leigos e do clero secular uma forma de se misturar com a massa, de trabalhar uma forma de pensar diferente, de trabalhar uma evangelização diferenciada, onde buscava resguardar o direito daqueles que não tinham ninguém por eles, mas sem violência. Acreditava no diálogo como uma forma de conseguir a redenção de muitos da dignidade diante da exploração, diante da escravidão. Então vamos lá. Para corresponder à missão que o Papa pretendia confiar, a Ordem Terceira deveria se tornar jovem, ativa e disciplinada. Precisava adaptar-se ao tempo presente, mesmo conservando sua religiosidade do passado. Por isso, Leão XIII reformou a regra, aprovando como a bula Misericordiae Filius, de 30 de maio de 1883, na qual se pode ler: a Ordem Terceira é nascida do povo e tem muita eficiência em formar costumes bons, íntegros, piedosos, pelas coisas em si e pelos testemunhos através dos tempos. Aquilo que eu já estava falando. De uma rápida comparação com a regra de Nicolau IV, observa-se que esta foi muito simplificada, bem objetiva. No primeiro capítulo vemos a intenção de rejuvenescer a Ordem Terceira Franciscana, fixando a data de admissão para 14 anos. Não se prescreve mais o hábito inteiro, mas escapulários e cordão sobre a veste. Aquilo que eu já tinha adiantado, né? No capítulo 2 não se fala de hábito externo, mas somente na simplicidade do modo de vestir, tanto para os irmãos como para as irmãs. Continua a proibição de espetáculos perigosos. São drasticamente reduzidas as prescrições ascéticas em matéria de abstinência e jejum, bem como as orações de todos os dias. Por outro lado, insiste-se na frequência da confissão e na prática da comunhão. Não se fala mais a proibição das armas, para não se tornar impossível a vida dos terceiros com os governos militaristas da época. No terceiro capítulo se estabelece que as visitas às fraternidades sejam feitas de ofício
e que os visitadores sejam da ordem primeira e da terceira regular. A nova regra aumentou muito o número de indulgências. Havia as que tornava apetecíveis para muitas pessoas o ingresso na ordem terceira. Então pronto, aqui eu já adiantei muita coisa do que falava a regra. Um ponto aqui que eu não falei, que são drasticamente reduzidas as prescrições ascéticas em matéria de abstinência e jejum, que era uma das características primitivas nossas, que ele não proibiu, não faça, mas ele recomendou tudo que era orientações, né? Mas se você queria ser um terceiro franciscano coerente, buscava seguir as orientações, mesmo que tivesse alguns traços, alguns costumes anteriores. Penitente sempre vai ser penitente, né? Nada o impede de você fazer seu jejum, as suas abstinências, as suas orações. Não. Mas para você ser o terceiro franciscano, precisar minimamente das orientações que o Papa Leão XIII recomendava. A outra coisa que eu achei um pouco polêmica foi a questão da utilização de arma. Não que você sairia por aí atirando as pessoas, claro que não. Isso aqui, a intenção dele foi como uma forma de se proteger e resguardar a sua dignidade, a sua vida, diante de muitos governos militaristas que já surgiam naquela época. Governos e a própria, que era patrocinado pelas elites, pelas burguesias, que agia violentamente contra a ação do pobre, a ação dos humildes, dos operários que buscavam seus direitos, sua dignidade. A preocupação dele era resguardar diante daquela calamidade que surgiu junto e com as consequências da reforma social. E então ele adequou a uma forma mais simples a regra, deixando de lado não como prioridade as devoções, mas como prioridade uma vida mais prática e ativa socialmente, para transformar essa realidade, amenizando através do testemunho, através do diálogo. Amanhã, no próximo vídeo, a gente dá continuidade à conclusão desse texto dos pontos importantes do século XIX. Mas só deixando uma observação. O franciscano terceiro faz parte da história, fez parte e faz parte da história, tanto dentro da igreja como na própria sociedade, sim. Então que a gente busque ser esses transformadores da sociedade, um instrumento de paz de Deus, sendo coerente aos princípios cristãos, evangélicos e franciscanos. Amém? Paz e bem.